paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Sem perca de tempo, toma sua Bíblia no livro dos Salmos. Enquanto você busca o Salmo número 1, eu quero estender a gratidão aqui ao pastor Bel e ao pastor André, que nos permitem hoje compartilhar a palavra. A gente tem há de anos fazendo isso, mas cada vez que a gente faz, a perna treme de novo, né? Então é sempre assim. Deus abençoe as pastoras. É muito bom estar nesse lugar. Eu queria, nesse mês da frutificação, falar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para a igreja, dentro do Salmo 1. Frutos às margens do rio. Frutos às margens do rio. Daqui a 20 minutos a gente para, né? Pedro pregou um sermão em 3 minutos e 3 mil almas aceitaram Jesus. Então é possível, né? Frutos às margens do rio. Salmo 1, verso 1, é um inário, então não tem capítulos, né? Número 1. Diz assim: bem-aventurado o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada à margem das águas correntes, a qual dá o seu fruto no tempo apropriado, suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza prosperará. Há no Salmo 1 uma porta de entrada para os 150 salmos da Bíblia. Nessa porta de entrada que alguém diz que Davi escreveu, nós entramos num panorama e depois de passar por ela observamos 2 caminhos. O próprio salmista vem dizer, dos versículos 4 em diante, também que existe o caminho dos ímpios e o caminho dos justos. Quando nós entramos por essa porta do Salmo 1, com o desejo de fazer o que é bom, com o desejo de frutificar, com o desejo de prosperar, com o desejo de fazer a vontade de Deus, com o desejo de obedecer a palavra de Deus, nós observamos 2 caminhos. O caminho da esquerda, poderia eu dizer, é um caminho que leva para uma mesa. Pintando esse quadro, você vai ver uma mesa onde algumas pessoas estão reunidas nela. Essas pessoas não são árvores frutíferas. Elas são plantas secas levadas pelo vento, como diz o salmista. Nessa mesa estão assentadas pessoas que não têm conselhos bons, e que, se nós escolhermos ao passar da porta a direção dessa mesa, nós vamos entrar num caminho progressivo de queda. O versículo 1 diz, em primeiro lugar, que a mesa onde estão sentados os zombadores, há um conselho nela. Bem-aventurado, feliz, próspero, frutífero é aquele que não ouve o conselho daqueles que estão naquela mesa. Porque ao ouvir, ele é seduzido como Eva foi seduzida pela serpente. Ao ser seduzido, a segunda coisa acontece. Se ele para ouvir o conselho dos que estão na mesa, ele se detém em um caminho chamado caminho dos pecadores. É algo tão progressivo que vai em queda, abismo pós abismo. Depois que ele se detém no caminho dos pecadores, irmão Edgar, ele vai se assentar nessa mesa, junto aos zombadores. E os versículos 4 em diante vão dizer que aqueles que se assentam nessa mesa, que aqueles que escolhem esse caminho, que aqueles que vão nessa direção, que aqueles que caem por esse caminho progressivo de queda, até se assentar, até se estabelecer nessa posição de desvio, não são árvores, são plantas. E são plantas secas, que são levadas pelo vento. Eu lutei com o Espírito Santo, pastora. Disse, será que eu falo essa parte ou não? Porque a gente quer falar de fruto, a gente quer falar de prosperidade, a gente quer falar de riqueza, a gente quer falar de ser bem-aventurado, que significa feliz, dichoso no espanhol, dignos de envidia, dignos de inveja. A gente quer falar de coisas boas, mas existe, na verdade,
2 caminhos e 2 escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. Maria escolheu a boa parte e ninguém pôde tirar dela isso. Até um animal escolhe o seu dono. Até um cachorro escolhe aquele que ele mais ama na família. Nós somos feitos de escolhas. Os frutos dependem da escolha que nós façamos. O fato de ser considerado árvores frutíferas ou plantas secas dependem da escolha que nós tomemos. Se eu tomar a escolha de ouvir conselhos errados, como a irmã estava dizendo no seu testemunho, conselhos que não me edificam, conselhos que não glorificam a Deus, conselhos, a Bíblia fala de conselhos. Um conselho é uma estratégia, um conselho é um plano, um conselho é uma ideia, é um sofisma. Tal como quando Davi desceu ao vale e o gigante quis vencê-lo primeiro no conselho. O gigante não lançou uma lança a Davi, ele disse: você é só um menino. Era um conselho para a mente de Davi pensar: eu sou incapaz, eu sou pequeno, eu não posso, eu sou fraco, eu sou só uma criança. Mas graças a Deus Davi estava plantado junto ao ribeiro das águas. E quando aquele conselho bateu no ouvido dele, de um lado ele disse: é que você não sabe quem vai contra você. Quem vai contra você não é só um menino pequeno. Quem vai contra você não é só um rapaz sem arma. Quem vai contra você não é só um pastor de ovelhas. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo você vai ver a quem você afrontou. É importante você saber ouvir bons conselhos. As más conversações corrompem os bons costumes. E a fé vem pelo ouvir. De acordo com aquilo que você ouve, você produz. Você reproduz as 5 pessoas que estão ao seu redor. Você é igual a elas. Então, se você se assenta numa mesa de pessoas zombadoras, perversas, tem 3 tipos de pessoas nessa mesa. Você vai ser igual a essas pessoas. E o seu caminho não será próspero. E você não vai frutificar. Eu estou tentando sintetizar tudo que eu estudei em 3 dias. E que Deus foi levando. Estou tentando chegar a esse ponto. E a Bíblia diz que além desse caminho progressivo, porque ninguém peca da noite para o dia. Eu queria deixar registrado, pastor André, que ninguém cai de uma hora para outra. Quando alguém cai num pecado e isso se torna público, isso era progressivo. Davi sabia tanto disso, que quando Saul está na cova, fazendo as suas necessidades, descansando o ventre, e ele corta um pedaço da roupa de Saul, ele se arrepende, porque ele sabe que o pecado vem nos detalhes, e a queda começa em detalhes. Não tem nada a ver. Não, aqui não. Eu sou cristão, eu sou crente. Esse tipo de linguagem, essas palavras ofensivas, esses contratos meio... esses trabalhos, a forma de falar com as pessoas, a forma de tratar com as pessoas. Não, no culto é uma maravilha. No culto eu pulo, eu danço, eu corro, eu caio com a língua para fora, eu falo língua, eu grito. Mas na segunda-feira, no dia a dia, eu lutei com Deus. Eu disse: eu vou sair disso. Eu disse: não, você vai ter a pastora Daura na tua frente. Se você sair quando desceu, glória a Deus. Esse caminho é um caminho de perdição. Essa escolha é uma escolha para derrota. Mas existe depois dessa porta do Salmo 1 uma outra direção. E é nessa direção que eu quero ir nessa noite. É uma direção maravilhosa. Quando o pastor Bel me convida para pregar essa mensagem sobre o fruto, eu disse: Jesus, tu és maravilhoso. De uma forma geral, o conceito de fruto na Bíblia há em muitas formas no Novo Testamento. A árvore é conhecida pelos frutos em Lucas 6. Há uma figueira que não tem frutos e tem folhas. Há uma videira que tem ramos e dá frutos que permanecem. Jesus disse: eu te escolhi para você dar fruto, fruto que permanece. Há frutos de arrependimento. Era a mensagem de João Batista.
Produzir, pois, frutos de arrependimento. Frutos que mostram evidências de um caráter transformado. Evidências de uma pessoa que tem uma nova vida, de um cristão verdadeiro. Porque o que chama a atenção de Deus não são os dons, não são as folhas. Porque a figueira tinha muitas folhas, mas ela não tinha frutos. Na verdade, o que salva não são os dons, o que salva são os frutos. Nós conhecemos as árvores não pelos dons, mas pelos frutos. E daí poderíamos passar aqui a noite toda. O fruto do Espírito em Gálatas 5 não são os frutos. É o fruto do Espírito com 9 virtudes. Assim como há 9 virtudes, minha professora, há 9 bem-aventuranças. E há 9 dons do Espírito Santo. Então, quando você olha nessa direção dos frutos na Bíblia, você vai observar uma vontade de Deus, um propósito de Deus para todos nós que estamos nessa noite. Estamos aqui para dar fruto. Fomos chamados para dar fruto. Nós nascemos de novo para dar frutos. Fomos salvos para dar fruto. Você vai ser conhecido pelo fruto que você dá, pelo seu caráter cristão, por aquilo que você é, não pelo que você diz ser, não pela forma que você se veste, mas o que você leva dentro da sua roupa. Você vai ser conhecido desta maneira. E eu quero correr, mas eu vou entregar o recado de Deus nessa noite. Existem 2 escolhas. O justo se posiciona como alguém plantado. Ele é plantado. E o Senhor disse para mim, sabe por que ele é plantado? Porque não foi ele que se plantou. É alguém que toma ele e o planta naquele lugar. Ele é plantado porque tem alguém que pega ele e diz: eu vou te posicionar num lugar onde você vai receber algo especial, onde você vai ser nutrido, onde você vai ser fortalecido, onde você vai ter saúde, onde você vai frutificar e você vai dar produtos. Ele é plantado. Ele é plantado. Assim como Israel foi arrancado do Egito e plantado em Canaã. Assim como nós fomos arrancados do mundo e plantados na presença de Deus por Jesus. Todos nós que estamos nessa noite fomos tirados, arrancados do mundo e tragos para um ribeiro de águas, para as margens de um rio que representa o Espírito Santo de Deus, a presença infalível de Deus, que precisamos dela todos os dias. O justo evita e se afasta do mal, das más influências, se aproxima do rio. E existem algumas coisas que eu queria falar aqui sobre o rio de Deus. É o rio da vida de Apocalipse 22:1. É o rio do Espírito de Ezequiel, capítulo 47. Somos plantados junto a esse rio. É um rio de 46 de Salmos, versículo 4. É um rio cujas correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Aquele que está plantado às margens desse rio passará o sol, a terra, a chuva, o frio, a neve, mas não será abalado, porque está plantado pelo Senhor. Ai, Deus disse para mim: não esqueça de dizer algumas coisas. Foi nesse rio que Davi escolheu 5 pedras. Ele não desceu para o vale de mãos vazias. Ele não desceu para o vale de mãos vazias. Deus me disse: cada vez que você dobra o seu joelho para orar, Deus me dá dons. Deus fala comigo. Me dá graça para pregar essa mensagem. Ajuda a minha família. O rio está passando nos teus joelhos. E foi ali que Davi escolheu 5 pedras para 5 gigantes. A primeira pedra ele lançou em Golias. E as outras 4 ele matou seus irmãos. Deus está dizendo para você nesta noite: os dons estão disponíveis para você à margem do rio. Existem presentes de Deus disponíveis para nós à margem desse rio. Existem talentos e ministérios disponíveis para nós à margem desse rio. Dobra o teu joelho nessas águas de madrugada e você vai ver o que Deus vai te entregar nas mãos para você fazer. 5 pedras que ele recolheu do ribeiro. E eu vou correr. Foi às margens desse rio que Elias sobreviveu. Mas faltou água. Como é que tinha rio? Acabe e Jezabel queriam matá-lo e Deus disse: esconde-te. Aonde? Às margens do rio.
Porque profeta é perseguido. Profeta não tem muitos amigos. Profeta que fala o que Deus quer diz: o céu vai fechar, mas tem um rio aberto para mim. Não vai chover, porque o Senhor é quem fecha e o Senhor é quem abre, mas não vai faltar água para mim, porque Ele vai me posicionar às margens desse rio. E é ali que Deus supre, que Deus guarda, sustenta e esconde os seus profetas. Lançar o pão sobre esse rio, em Eclesiastes capítulo 11, é algo de promissão. Quer ver o maior investimento que você pode fazer na sua vida? É lançar o pão sobre essas águas. E depois de muitos dias você o achará. O melhor investimento que você faz é nesse rio da presença e da obra de Deus. No Salmo 42, isso eu agreguei agora, depois que o pastor veio falar do Salmo 42 na oferta. A corça anseia pelas águas desse rio. E a nossa alma anseia pelas águas dessa presença. A corça corre no deserto e o sol escaldante vem no couro do seu corpo e faz ela mais vulnerável. Além de desidratá-la, o cheiro dela vai longe e os seus predadores a observam. Ela está fácil de pegar. Ela está fácil de tragar. Essa corça está fácil de matar, porque ela está, o couro dela, o cheiro dela chega muito rápido. A carne dela está muito evidente. Aí ela diz: como a corça anseia por esse rio, como a corça anseia mergulhar, se refrigerar, se cobrir, se nutrir, se proteger. Deus vai te fazer invisível aos predadores. Deus vai me fazer invisível dentro desse rio. Quer ver Deus te fazer invisível a essa ameaça? Mergulha nessas águas no nome de Jesus. Quer ver Deus te livrar desse problema? O inimigo vai passar do teu lado e não vai te ver, porque você é a corça que decidiu mergulhar às margens desse rio nessa noite. Uia. 4 coisas e aqui eu termino em 10 minutos. A produtividade de quem está à margem do rio. Ele, no singular, dá o seu fruto. Deus trata com ele no singular, porque quem se separa da mesa dos escarnecedores muitas vezes fica solitário. Quem se separa da mesa dos escarnecedores muitas vezes se vê sozinho, é discriminado, é tido como alguém diferente, estranho, excêntrico. Não serve para muitas amizades, não serve para muitas conexões. Na verdade, ele não está preocupado com as conexões da mesa. Ele está preocupado com a conexão do rio. Porque o que vai produzir para ele fruto na sua vida, e riqueza e prosperidade, não são as conexões daqui, são as conexões de lá. E ele se afasta da mesa e se acerca ao rio. E cada vez que se acerca ao rio, fica mais estranho para quem está na mesa. Por isso Deus diz: eu trato dele, eu conheço ele, eu falo com ele, eu encontro com ele, eu consolo ele. Quando os amigos não estão, eu estou com ele. Quando alguém o nega, eu o abraço. Quando alguém o exclui, eu o recebo. Quando alguém quer pisar nele, eu dou a mão e o levanto. Quando alguém diz que não dá, eu uso na minha mão. Quando alguém rejeita, eu pego ele, trato com ele, visito ele, falo com ele, alegro ele, palestro com ele. Deus trata contigo no singular. Não queira saber como Deus trata comigo. É diferente. Com cada um Deus tem um tratamento. Não queira ter o que a pastora Dáurea tem, o que o pastor Bel tem. Deus trata com cada um diferente. Ele dá o seu fruto. Ele dá o seu fruto. O fruto é seu, não é do seu filho. O fruto é o seu, não é da sua mãe. Você dá o seu fruto. Deixa que o irmão dê o dele. Nós não temos inveja, aqui ninguém compete. Aqui não é uma competição por fruto. Não deve haver uma competição de quem dá mais fruto. Vamos contabilizar para quem deu mais fruto esse mês? Vamos contabilizar quem gritou mais, quem deu mais glória, quem falou mais língua estranha, quem contou mais revelações. Vamos contabilizar quem pregou mais esse mês? Graças a Deus, aqui não há isso. Pode ser que lá na Venezuela, de repente, ou lá no Rio de Janeiro. Mas aqui não há essa competição de frutos, porque cada um dá o seu fruto. E Deus espera que você dê o seu fruto.
Não fica olhando para a grama do vizinho ou para o fruto do vizinho, porque o fruto é teu, o chamado é teu, o dom é teu, a graça é tua. É com você que ele trata dessa maneira. Eu acho lindo como o pessoal canta aqui, como o Tiago canta. Mas Deus me deu o meu fruto, eu tenho o meu fruto. Escolha o seu fruto, produza o seu fruto, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Fique na sua vocação, não mude de vocação, temporada, estação por estação. Aleluia, glória a Jesus. No tempo certo ele dá o seu fruto. Segundo, no tempo certo. Aqui eu queria falar algumas coisas. 1 de Crônicas 12:32, Isacar passou a ser uma tribo que, além de jumento forte, eles chegaram a ser entendidos nos tempos. Eles conheciam as estações, eles eram entendidos. A nossa fé tem que ser uma fé com entendimento. A nossa fé não pode ser uma fé sem entendimento das coisas. Vão pedir a razão da nossa fé, como disse Pedro. Eles são entendidos nos tempos, eles sabem em que tempo vai acontecer cada coisa, ciclos, estações. Eles sabem ler os tempos para interpretar o futuro e se alinhar naquilo que eles veem. Deus, ele precisa abrir os nossos olhos para que nós entendamos os tempos. Tem gente passando à frente do tempo e tem gente retardatando o tempo. O teu cronos tem que estar alinhado com o kairós de Deus. O nosso tempo tem que estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Deus já passou na sua frente e você ainda está aí. Eu vou te provar isso na Bíblia. Era tempo de liberdade para Gideão e ele continuou a lagar. Ano após ano sendo saqueado, mas ele não saía do lagar até que Deus disse: basta. Já é tempo de liberdade. Não é tempo de você se esconder num buraco, numa caixa de cimento. Você vai ser o libertador da tua família. É você que eu vou usar para libertar o teu povo. Não é tempo de você se esconder, não é tempo de você ser vítima. Teus irmãos morreram sendo saqueados, mas hoje o anjo do Senhor foi até aquele lugar e disse: o tempo de liberdade chegou. Levanta desse lugar e liberta o teu povo, homem valoroso. Segundo, no tempo de favor, pastora Dáurea, Esther estava inerte. E quando eu meditei nisso, Deus mandou falar isso para a senhora. No tempo do favor, ela estava inerte. Até que alguém despertou e disse: para este tempo, você foi chamada. Para este tempo, Ele te levantou. Para este tempo, você foi escolhida entre 1000. Para esse tempo, você foi colocada nessa cadeira. Estou sentindo a graça de Deus. Para isso, Deus te colocou nesse lugar. Entre em oração 3 dias. Entre em propósito 3 dias. Porque haverá livramento e socorro da parte do Senhor. Se tu não entrares nessa batalha, Esther, de outra forma Deus vai agir. Mas você vai pagar o preço junto com a sua casa. E há uma convocação para ti nesta noite. Entra no propósito com Deus em tempo de favor. Porque o cetro do rei está estendido na tua direção. Pede o que você quiser, Esther, e eu vou te entregar. Pede o que queres que eu te dê, e eu te entregarei. Para isso te coloquei nessa posição. Para isso você foi escolhida. Para isso você foi separada. Para isso foi comissionada. Aí de dentro você vai agir pelos que estão de fora. Aí de dentro sua família vai ser livrada da morte. Eu estou sentindo Deus aqui. Há um tempo de favor sobre alguém nesse lugar. Não se esconda no tempo da liberdade. Não fuja, não se omita no tempo do favor de Deus. Porque Deus está com o cetro estendido na nossa direção. O cetro do rei do favor de Deus está estendido na nossa direção. E é tempo de livramento para a tua família, para a tua casa. O inimigo assinou um decreto de morte, mas sobre a tua vida está o purim de Deus, um decreto, um contra-decreto de vida para você e para a sua casa, diz o Senhor. No tempo certo, Sara teria um filho, e ela quis atravessar o tempo de Deus. Você sabe a história de Agar, a criança, e hoje os palestinos e judeus estão em guerra por causa
porque Sara não esperou o tempo certo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Observei outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes o sábio passa fome. Eu sei o que é isso. Os sensatos não enriquecem. Os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa, diz o Senhor. Número 3. Suas folhas não murcham. Esse que está plantado junto à margem do rio, suas folhas não murcham. Eu perguntei a Deus, mas se aqui eu vi na estação mudar e as folhas caíram, se é natural na mudança de estação uma folha cair e logo se levantar, Deus disse, isso acontece no reino natural. No reino espiritual, as suas folhas não murcham, as suas folhas não caem. Eu disse, então me explica o que é isso. O justo resiste às pressões e permanece até dar fruto. Uma coisa é começar, outra coisa é permanecer. O Salmo diz, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E depois ele diz, quem permanecerá no lugar santo? Uma coisa é subir e começar, outra coisa é permanecer. Jesus disse, se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, dareis muito fruto. Deus quer que você permaneça, seja constante, seja consistente. Não seja um sanguíneo que promete e não cumpre, que fala de 1 hora e chega 2 horas depois. Cuidado com Eclesiastes 5. A Bíblia diz que não se ponha ligeiro ao falar. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. Isso fala de constância. Puxar em todo o tempo. De ser constante com as suas promessas e com os seus compromissos. Diferente da palha seca, essas folhas nem murcham. A palha seca daqueles que estão na mesa, ela se seca até ser levada pelo vento. Mas aquele que está junto ao rio, nem murchar ele murcha. Você espera que ele caia, você espera que desvie, você espera que ele vá embora da igreja, você espera que ele deixe de congregar, você espera que ele entregue a função, mas ele está ali, ela está ali, permanece, continua cantando, continua pregando. Você não sabe a vida de cada um, o processo de cada um. Se nós não estamos conectados junto ao rio, nós não aguentamos. A mudança de temperatura, a mudança de estações. Glória ao nome do Senhor. Essas folhas demonstram que essa árvore é saudável e que está propensa a dar frutos. Ela é frondosa e é admirada por todos pelas suas folhas. Suas folhas são um adorno, não são só um adorno, mas também são cobertura. Porque está conectada junto às margens, pode dar cobertura e sombra aos animais. Deixa isso para outro dia. Cobertura, glória a Deus. Suas folhas são os dons do Espírito Santo, frequentes e permanentes na vida daquele que está às margens do rio. Número 4, prospera em tudo que faz. Ser cuidado por Deus. Tudo que o homem que está plantado junto ao rio faz, o Senhor o fará ter êxito. Você quer saber qual é o segredo do sucesso de algumas pessoas que não são tão capazes, que não têm estudo, que não têm outras possibilidades? É estar plantado junto à margem do rio. Fique de pé, por favor. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é ter sempre o suficiente. E mesmo não tendo muito, ter para repartir. Gaio era próspero na sua alma e seria próspero também na sua saúde. A prosperidade que Deus quer dar para nós e o fruto que Deus quer que nós produzamos não é ser ricos na América. Existem pessoas que nunca vão chegar a ser ricos na América. Mas essas pessoas que não são ricos na América enriqueceram a muitos, como Coríntios. Elas não tinham muito, elas não tinham riquezas, mas no pouco que elas tinham, muita gente foi alimentada, muita gente foi ajudada, muita gente foi enriquecida. E eu queria, aí onde você está,
que você abaixasse a sua cabeça. Porque depois de passar por essa porta comigo, você viu essas duas direções. Você viu esses dois caminhos. Você viu essas duas escolhas. Depois de passar por essa porta, é você quem vai escolher se você quer ser uma planta estável, saudável, frutífera, produtiva. Ou você quer ser uma planta seca, levada pelo vento. Você é comparado como árvore, plantado pelo Senhor para a sua glória. Como cedros do Líbano. Alguém diz, pastoras, que a árvore desse salmo não era outra árvore senão a palma real, uma palmeira. E o Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. Na velhice dará frutos como a planta nova. Ou seja, que não há tempo para dar fruto na vida do justo. E nunca é tarde para dar fruto na vida do justo. O vento vem levar a palmeira lá embaixo. E ela se levanta. E as suas folhas estão mais esticadas. Porque cada vez que ela enverga na luta, ela volta louvando a Deus. Cada vez que o vento quer arrancar ela do chão, ela se levanta de novo, adorando aquele que a plantou. Aí onde você está, quem sabe você não fez essa oração por Jesus. Eu sou missionário, e eu queria levar você a esse caminho. Se você está aí onde você está e ainda não fez essa oração por Jesus, você ainda não aceitou a Cristo, põe a mão no seu coração. Eu quero orar junto com você. Águas que correm do trono. Há uma oportunidade de você fazer a escolha correta. Águas que curam, que limpam. Há dois caminhos, duas escolhas, dois destinos e duas direções. Aconselho-te, disse o Senhor, que de mim hoje compres. Aconselho-te que escolha a vida, a bênção e não a maldição. Escolha a boa parte, como fez Maria, e nunca te será tirada. Nada vai te abalar se a tua escolha for como a de Maria. Pai, no nome de Jesus, aqui estão meus irmãos que nessa noite receberam essa mensagem. Uma simples mensagem carregada de verdade. Espírito Santo, eu preciso dessas águas. Espírito Santo, eu preciso estar perto desse rio. É desse rio que eu tiro os meus dons. É desse rio que eu me alimento sendo ameaçado. Eu me escondo junto a esse rio. Eu preciso desse rio. Eu preciso desse rio na minha vida. Quando me pedem resultados, quando tu vens buscar fruto em mim, eu preciso estar conectado com esse rio, plantado, estabelecido, enraizado ali nesse lugar. Se alguém constante aqui nessa noite, se alguém em dúvida aqui nessa noite, se alguém abalado pelo vento aqui nessa noite, hoje esse rio firma na presença de Deus. Hoje esse rio nutre, limpa, restaura, purifica, liberta, cura, restitui, alimenta. No nome de Jesus. Recebe cada um de nós na tua presença nessa noite. Abençoa produto dessa palavra que não volta vazia. Que nós possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. E quando o Filho do Homem vier, encontre fé e encontre frutos. Frutos dignos de arrependimento. Encontre frutos de um caráter transformado, de uma vida transformada. No nome de Jesus. Aleluia.